A todos, graça, paz e misericórdia da parte do Deus vivo e de nosso Senhor, Salvador, Rei e única esperança, o Cristo ressuscitado. Quando eu digo nossa, falando a respeito da esperança dos gentios. Nós que não somos judeus, somos conhecidos nas Escrituras e nas cartas de Paulo como gentios. E a esperança, a única esperança, o único rei entre nós, os gentios, é o Cristo ressuscitado, aquele que assumiu a sua forma humana, recebeu um corpo físico dado pelo Pai, e na pessoa de Jesus de Nazaré, ele entregou-se pelos nossos pecados. Mas há um fato, queridos, ele ressuscitou pelo poder de Deus e agora está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, os filhos de Deus, aqueles que receberam a justificação pela fé e têm acesso a esta graça salvadora pelo Espírito Santo. E o seu reinado, já que ele é o nosso rei, conforme a profecia de Isaías capítulo 11, e Paulo, séculos depois, ele repete essa mesma profecia na carta dele aos Romanos e a nós, no capítulo 15, verso 12. Queridos, este áudio eu estou produzindo para levar a todos quantos o ouvirem uma palavra de despertamento, uma palavra de encorajamento e uma palavra também de mudança e transformação. Eu vou mostrar dois aspectos pelos quais a graça de Cristo pode ser escarnecida. A graça de Cristo pode ser insultada na vida de alguém. Quando as pessoas resistem ao anúncio da graça, quando elas resistem à sã doutrina da graça, tem uma razão para isto. Tem uma causa pela qual ou pelas quais as pessoas se levantam contra a graça de Deus em Cristo. Eu vou mostrar dois aspectos. O primeiro que eu vou mostrar, para mim, é de maior relevância. Para mim, é o mais sério. Para mim, essa causa, esse aspecto é o mais grave, muito grave. Uma das razões pelas quais as pessoas elas escarnecem da graça de Deus é porque não vê na vida daquele que anuncia, na vida daquele que ensina, essa graça encarnada, essa graça vivida, essa graça sendo projetada pelos atos, pelos comportamentos, pela fala, pelo proceder, pelo olhar, pelo trato com o próximo. Então, quando as pessoas veem apenas na tua e na minha vida uma graça discursada, falaciosa, uma graça presepada, aí, meus irmãos, as pessoas não vão dar crédito. Quando as pessoas elas ouvem pela nossa boca as verdades espirituais da graça de Deus distorcidas, com ensinos esquisitos, com ensinos, bizarros, porque tem muita coisa que se ensina em nome de graça que é bizarro. E eu estou falando para aqueles que dizem que entenderam a graça.
Porque eu sei que no Brasil, a maioria daqueles que professam a fé, mas a grande maioria mesmo, não estão associadas à graça de Deus em Cristo. Elas estão associadas ao cristianismo. Elas estão associadas aos movimentos evangélicos nas suas variadas correntes. Elas estão associadas à frequência a um lugar chamado igreja evangélica. É nessas coisas e por essas coisas que mas muitos dos que se dizem estar em Cristo se associam a Deus. Primeiro, que o único chamado de Deus entre nós os gentios para a salvação é pela graça. É o que Paulo disse na carta aos Gálatas e a nós. Ele está chamando os gentios para a salvação pela graça de Cristo. Não existe outro meio, não existe outro chamado. E eu posso ler isso com vocês. Vocês querem ver? Leiam comigo. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas e a nós, no capítulo 1, veja se não é isso que Paulo, ele declara, se não é essa revelação que Paulo faz. Inclusive, Paulo se escandaliza, porque entre esse ajuntamento, nesta cidade que Paulo entrou, chamada Galácia, o anúncio de Paulo, a exposição de Paulo, como ele mesmo fala nesta carta, ele expôs entre eles Cristo e este crucificado. Paulo mostrou para eles o que espiritualmente aconteceu na cruz. E passa-se um tempo, agora Paulo ficou sabido de que um grupo de judeus, que ele chama de falsos irmãos nessa mesma carta, entra naquele ajuntamento e começa a disseminar, começa a semear que somente a fé em Jesus Cristo não é suficiente. Tem que praticar as leis cerimoniais de Moisés. Vejam, as práticas hoje não são as mesmas. Hoje não tem mais ninguém fazendo circuncisão, pelo menos aqui no Brasil eu não ouço essa notificação. Não tem mais ninguém aqui preocupado em lavar copos, em se purificar, né? Purificar coisas. Não é muito forte isso no Brasil. Mas o judaísmo queria ser inserido. Alguns falsos irmãos judeus, Paulo chama assim, estavam inserindo entre os Gálatas esse tipo de ensino, que somente a fé em Cristo, no que ele fez na cruz e na ressurreição, não eram suficientes. Isso tem a nossa cara hoje com outras performances. Hoje tem corrente, tem campanha, tem macumba evangélica, tem sacrifício, tem voto, tem batismos em água, tem memorização de Cristo por meio da Santa Ceia do Senhor, que é aquele pãozinho com fermento do mercado ou da padaria de onde você mora, com suco de uva maguari. Vejam como é que nós fomos reduzidos. Tem dízimo como sendo mandamento para sustentar o dono da empresa chamada Igreja Evangélica e socorrer os santos em necessidade, nem pensar. Que é a recomendação de Paulo na carta aos Coríntios e a nós no capítulo 9, na segunda carta dele. A coleta é para socorrer os necessitados. Se houver investimento no lugar onde os santos se reúnem, e investimento na vida daquele que ensina, eu acho justo, mas é apenas para que se tenha o que comer e o que vestir, para que se tenha manutenção do que é necessário, não para enriquecer, ser superior aos irmãos. Então você que está bancando isso, é tempo de acordar. Mas vamos lá, não é esse o assunto. Paulo disse assim, no capítulo 1, verso 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente
aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Veja que o padrão de Deus para chamar um gentio para a salvação é pela graça de Cristo. Se avalie. Porque se você não foi chamado pela graça de Cristo, não foi a voz de Deus que te chamou ainda. Você atendeu a um apelo de denominação. Você atendeu a um apelo de um homem religioso com intenções erradas para prender você. Prender você naquele sítiozinho dele ali, naquela lojinha dele, naquele espaço dele. Alguns têm um espaço maior. Mas o que eu quero ressaltar, o que tem equivalência, é se você foi chamado pela graça de Cristo. Se não foi, meu irmão e minha irmã, ainda é tempo de se arrepender. É tempo de pedir ao Espírito Santo que você seja transformado. É tempo de pedir ao Espírito Santo que abra os olhos do teu entendimento. Porque o meio de Deus chamar um gentio para a salvação é pela graça de Cristo. Outro meio, outra forma, outra voz, outro convite não é de Deus. É do príncipe da potestade do ar. É do espírito que opera, que atua nos filhos da desobediência, a saber, o diabo. Então, esse é o primeiro aspecto. Se eu não encarno a graça de Deus em Cristo, se eu não a vivo, e a graça na minha boca é apenas um discurso de uma variação de doutrinas e ensinos que eu nem aprendi de mim mesmo, eu aprendi de terceiros, o que é pior, que você ainda, além de defender teu engano, ainda vai projetando enganos de outros que foi gerado na tua mente. É sério. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, por isso, a graça é escarnecida, é zombada. O espírito da graça é resistido e insultado, por conta de uma pessoa que fala em nome de graça, mas não vive, não encarna o espírito da graça. E quero deixar aqui um conselho espiritual. Só se vive a graça de Cristo pelo Espírito da graça. Não tem graça vivida na vida de ninguém sem o Espírito Santo. É mentira, é loucura, é um transtorno, é uma inquietação, é uma perturbação. Não tem nada a ver com o Espírito da graça. Pois bem, o outro aspecto que não é tão relevante assim, mas na grande maioria desses que se levantam contra alguém que vive a graça ou alguém que anuncia a graça porque vive, é porque são ignorantes, é porque a eles ainda não chegou em seus entendimentos a revelação da graça. Esperar o quê das pessoas que ainda não sabem fazer a distinção sob qual pacto nós estamos? Se você fizesse um censo e você fosse perguntar entre todas as denominações que existem no Brasil, eu vou dizer aqui, vou afirmar com toda certeza, a grande maioria não sabem nem sob qual pacto nós estamos. Se você perguntar para um brasileiro que professa a fé em Jesus, você é um gentio ou um judeu? Eles vão gaguejar. Porque isso não se ensina entre os salvos no Brasil. Os ensinos entre os salvos ou aqueles que se dizem salvos é o do cristianismo. É o dos movimentos evangélicos. Não é a graça de Deus em Cristo para nós, os gentios. Então, esperar o que de alguém que não sabe nem fazer a distinção entre lei e graça? Não sabe nem fazer a distinção se é um gentio ou se é um judeu. É claro, meu irmão e minha irmã, que vai se levantar contra.
Se você não é um desses bobões ou uma dessas bobonas que estão falando da graça de Deus porque estão sendo papagaios de piratas, de repetição de outros, se você é alguém que de fato está firme no entendimento da graça de Deus, dê glória a Deus por você estar sendo perseguido ou perseguida porque está encarnando a graça de Deus em Cristo pelo Espírito Santo. Ora, os apóstolos da circuncisão que foram enviados para os judeus morreram de formas dolorosas. Paulo, o apóstolo da graça de Deus para nós gentios, foi decapitado. Então qualquer tipo de perseguição ainda é cócega, ainda é coceirinha. Nós temos que estar prontos até a pagar com a nossa própria vida por amor a Cristo. Mas infelizmente, essa geração dos que se dizem salvos de Cristo, de Jesus, o Cristo, a defesa que eles fazem é de organização, é de ministério de homens. Alguns pensam que eu não creio nos dons e nos ministérios do Espírito. Muito pelo contrário, eu creio tanto que eu levo as pessoas à dependência do Espírito Santo, porque se nós estivermos andando pelo Espírito, nós vamos discernir o que de fato é ministério dado pelo Espírito Santo, é dons dados pelo Espírito Santo, do que é dons e ministérios dados pelo Espírito do mundo, do que é o Espírito Santo de fato colocando alguém na frente de um rebanho e do que é um homem sendo agremiado por outros homens, recebendo imposição de mãos de outros homens. Aí as pretensões são variadas, os enganos são muitos que eu não vou citar, não vou nem perder meu tempo, nem o teu, para falar dessas coisas. Enfim, então, existem esses dois aspectos. A ignorância da maioria é tão grande que eles vão resistir à graça de Deus, é normal. Para você que vive, de fato, a graça de Cristo encarnada, você que anda pelo Espírito da graça, é normal, meus irmãos. A mente das pessoas no Brasil estão lotadas de religiosidade. Os donos da sua mente não é o Espírito Santo, são os homens. Não é à toa que, para se identificarem, a maioria que se dizem de Jesus, se identifica como sendo de um lugar, pertencimento de um homem, não é assim? Eu sou do ministério do pastor fulano de tal, eu sou da igreja tal, se referindo ao lugar com placas, a instituição, a denominação, a loja, até porque a igreja é um corpo espiritual, composto de espíritos vivificados, da qual Jesus Cristo ressuscitado é o cabeça. Então todo salvo do passado, do presente e aqueles que ainda vão receber a visitação da graça, são membros desse corpo espiritual. Mas cadê que esses homens ensinam? Sabe por que não ensinam? Porque eles sabem que se você andar na verdade, eles vão perder o dinheiro, eles vão perder a forma ilícita de ganhar grana. Porque muitos, mas eu posso contar nos dedos das minhas mãos, muitos poucos dos que influenciam nessa configuração aí trabalham, muitos poucos. E quando o volume de gente começa a aumentar, aí eles deixam o trabalho. Aí vai extorquir você, usando a Bíblia e principalmente os ensinos do Antigo Pacto, porque em Paulo eles não conseguem achar espaço para extorquir ninguém. No ensinamento da graça de Deus, não há como distorcer para poder ganhar dinheiro em cima de ninguém, para ser superior a ninguém. Eu quero deixar com vocês aqui essa palavra simples, mas eu acredito que vai carregada de encorajamento, de verdades para você despertar e abrir os teus olhos. Então eu encontro esses dois meios, esses dois aspectos pelos quais alguém pode se levantar contra a graça de Cristo, escarnecer contra a graça, zombar da graça, insultar o Espírito da graça. Agora também não posso deixar de lhes dizer que insultar a graça de Cristo, insultar o Espírito da graça
quando alguém que vive e encarnou de fato a graça está anunciando, está chamando juízo para si. Porque se escarnecer do cristianismo, se escarnecer dos movimentos evangélicos, não tem juízo para ninguém. Isso aí já está escandalizado. Não há mais crédito para isso aí. E tem que ser assim mesmo, querido. Isso tem que cair. Isso tem que desaparecer. Esses movimentos, eles têm que virar fumaça para que a graça verdadeira surja, resplandeça, seja anunciada, crida e recebida, para que as pessoas sejam salvas verdadeiramente em Cristo. Então, o movimento do cristianismo, os movimentos evangélicos, isso vai falir para que a graça de Cristo no Brasil seja anunciada. E você que me ouve e com essas declarações ficou enraivecido ou enraivecida, é porque a graça ainda não chegou em você. O que você vive é uma utopia religiosa em nome de Deus, baseada e em torno de cristianismo e de movimentos evangélicos. Então, meus irmãos, quero deixar com todos vocês estas simples palavras. E o meu desejo é que o Espírito Santo abra os olhos do teu entendimento e te faça enxergar qual é a esperança do chamado dele para nós gentios, como ele tem feito na minha vida e na vida de alguns por aqui. Graça e paz a todos.